Capítulo 1. Você pode fazer isso. Há 4 tipos de pessoas nesse mundo. Aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que assistem aos acontecimentos, aquelas que se perguntam: o que aconteceu? Aquelas que não sabem de nada que aconteceu. Soube desde muito cedo que queria estar no primeiro grupo dessa lista, e desde então aprendi que as pessoas de sucesso se diferenciam por sua personalidade, seus objetivos e suas habilidades. Especificamente, elas têm o seguinte: entusiasmo com um propósito, disciplina, vontade de trabalhar, de servir, de aprender, determinação, apreço pelos outros. Aprendi essa lição, mas não quer dizer que foi fácil ou que ela tenha caído no meu colo. Quando tinha 7 anos, meu pai voltou para casa depois de passar 3 anos em um tratamento num sanatório. Apesar de terem controlado sua tuberculose, ele não estava completamente curado. Durante todo o resto de minha infância, ele permaneceu inválido e necessitava muito de carinhosos e amorosos cuidados. Por todos aqueles anos, minha mãe foi o único suporte de nossa família. Ela se formara enfermeira, mas só encontrou trabalho como gerente de um restaurante em Houston. Não pagavam tão bem atualmente Não pagavam tão bem como atualmente. E sem dúvida, seu salário era menor pelo fato de ser mulher. Mamãe trabalhava 14 horas por dia. Saía de casa às 5 horas da manhã, antes que eu acordasse, e voltava às 9 horas da noite. Frequentemente, eu já estava dormindo. Meus irmãos mais velhos já não moravam mais conosco, portanto, era minha responsabilidade cuidar de meu pai. Nunca me ocorreu que as coisas pudessem ser diferentes. Eu voltava da escola, limpava a casa, fazia a lição. Eu aceitava tudo. E mais, gostava disso. Embora algumas de minhas obrigações fossem supostamente difíceis para uma criança, nunca ninguém me disse isso. Como resultado, eu simplesmente fazia. Ainda assim, preparar as refeições era sempre um grande desafio. Minha mãe era uma cozinheira maravilhosa, mas essa tarefa era minha quando ela não chegava a tempo de preparar o jantar. Com a tenra idade de 7 anos, eu jamais poderia ser considerada uma chefe de cozinha. Lembre-se de que não havia comida congelada ou restaurantes tipo fast food. Se papai queria chili ou frango para o jantar e eu não sabia como preparar, telefonava para a mamãe. Naqueles dias, raramente tive a oportunidade de aprender com ela em pessoa. Ela simplesmente não podia estar lá para me ensinar. Quantas vezes, desde aquele tempo, tenho dito: graças a Deus pelo telefone. Ele se tornou minha ligação e contato principal com a mamãe. Sempre que a chamava, ela encontrava uma maneira de me dar algum tempo e pacientemente explicar o que tinha de ser feito. Alô, mamãe? Papai quer sopas de batatas hoje à noite. Sopa de batatas? Tudo bem, querida. Primeiro, pegue a panela grande, a mesma que usou ontem. Depois, pegue 2 batatas e... Ela me ensinava a receita passo a passo. Não fui criada para reclamar das coisas, mas com certeza ela sabia que meu trabalho, às vezes, era duro demais. Sempre que acabava de dar todas as instruções, acrescentava: querida, você pode fazer isso. Nossa situação familiar me levou a fazer muitas coisas que não são esperadas da maioria das crianças. Por exemplo, quando precisava de roupas, tinha que ir ao centro de Houston sozinha. Fazia essas compras aos sábados.
sozinha, pois não era permitido que a minha melhor amiga e eu pudéssemos. Não era permitido que a minha melhor amiga e eu pegássemos um ônibus, se não estivéssemos acompanhadas por um adulto. Afinal, tínhamos 7 anos. Não se esqueça de que naquela época Não se esqueça de que naquela época um vestido custava quase $1 e uma dúzia de ovos custava 20 centavos. Mamãe me dava $1,50 e então eu comprava um vestido e uma blusa. Eu adorava fazer isso. Era um ponto alto da minha semana. O único problema era convencer os balconistas de que eu realmente estava autorizada a tomar decisões. Às vezes, era suficiente mostrar-lhe o dinheiro, mas frequentemente perguntavam: "Onde está sua mãe?" Então, eu explicava as circunstâncias. Dava-lhes o telefone do restaurante e dizia: "Pode telefonar para a mamãe. Ela vai dizer que está tudo bem." Depois disso, ia comprar um sanduíche e uma Coca-Cola na minha lanchonete preferida e ia ao cinema. Eu esperava por essas tardes no centro. Acho que a refeição custava mais ou menos 20 centavos. O cinema por volta de 10 centavos. E assim, com 30 centavos, eu tinha uma tarde maravilhosa. Quando comecei esses passeios, ficava um pouco ansiosa para pegar o ônibus certo e saber os caminhos. E me lembro de mamãe dizendo: "Você pode fazer isso, querida." Devo ter ouvido essas palavras milhares de vezes, e ela sempre as dizia com total convicção. Hoje imagino que ela deveria ficar bastante ansiosa quanto às responsabilidades que eu assumi. Mas nunca ouviria isso dela. Minha mãe sabia que eu conseguiria fazer tudo. Suas palavras tornaram-se o tema da minha infância. Ficaram comigo durante toda a minha vida. Você pode fazer isso. A confiança transmitida por minha mãe me serviu durante toda a vida. Sem ela, a Mary Kay Cosmetics poderia ter desaparecido antes mesmo de começar. Foi em 1963, após 25 anos de trabalho como uma mulher de vendas, filhos crescidos, decidi que a aposentadoria não combinava comigo. Havia desenvolvido uma filosofia e uma estratégia para começar a minha própria companhia dos sonhos. Havia recrutado algumas pessoas para vendas e investido todas as economias da minha vida numa oportunidade única. Aproveitando os anos de experiência em vendas diretas, orientaria e supervisionaria as consultoras de beleza independente, enquanto meu marido lidaria com os aspectos administrativos do nosso negócio. Havíamos estocados caixas com potes, vidros e rótulos que diziam "Beleza by Mary Kay." Por algum tempo depois, a marca tornou-se Mary Kay Cosmetics. Exatamente um mês antes da abertura prevista, meu marido e eu tomávamos café da manhã juntos. Ele lia os números e porcentagens finais da nossa companhia, e eu escutava, como toda esposa quando o marido fala sobre orçamento, com meio ouvido, porque eu considerava que isso era trabalho dele. Naquele momento, ele teve um infarto fulminante. Acredito que o trabalho seja o melhor antídoto para a dor. E apesar do choque, decidi abrir o negócio conforme planejado. Começar esse negócio era meu sonho e minha ideia, mas nunca imaginei que teria de conduzi-lo sozinha. Sabia que não tinha habilidades administrativas necessárias, mas naquela altura, todos os produtos, embalagens, rótulos
eram inúteis se a companhia quebrasse. Eu tinha que prosseguir. Consultei meu advogado e o contador. Mary Kay, disse o advogado, balançando a cabeça. Liquide esse negócio agora mesmo e tente recuperar o dinheiro que puder. Senão, você vai acabar sem nenhum centavo. Eu esperava que o contador fosse um pouco mais encorajador. Porém, após estudar a situação, ele disse: não há chance de você fazer esse negócio. Essa estrutura de bônus nunca vai funcionar. É só uma questão de tempo para que a companhia vá à falência e você também. No dia do funeral do meu marido, meus filhos vieram de Houston a Dallas. Talvez fosse o pior momento para tomar decisões de negócios. Mas não podíamos adiar. Afinal, após o funeral, nos sentamos e discutimos as recomendações que eu havia recebido. Meus filhos escutaram em silêncio. Richard, com 20 anos de idade, era representante de vendas Prudential Life Insurance Company, um dos mais jovens agentes no Texas, e tinha um salário incrível de quase $480 por mês. Eu achava inacreditável, afinal era uma criança. Se para Mary Kay se tornar uma realidade, eu precisasse da ajuda dele, teria que pagar um salário como aquele, e isso seria impossível. Respirei fundo e ofereci $250 para que ele me ajudasse a dirigir a companhia. Richard aceitou sem hesitar. E apesar dos protestos aterrorizados de outros membros da família e de amigos, ele imediatamente se demitiu e mudou para Dallas. Meu filho mais velho, Ben, 27 anos, era casado e pai de 2 filhos. Não poderia cortar raízes e se mudar tão rapidamente como seu irmão. Mas, após ouvir meus planos para continuar a companhia, ele disse: um dia vou me juntar a você e Richard. Então, calma e deliberadamente tirou de seu bolso o extrato de suas economias. O balanço mostrava $4.500, uma quantia que eu considerava que representava tudo o que ele havia economizado desde o colegial. Mãe, acho que você pode fazer qualquer coisa que queira neste mundo, disse ele. Então me entregou a quantia. Aqui estão as minhas economias. Se puder ajudá-la de algum modo, quero que aceite. 8 meses depois, quando precisávamos de alguém para lidar com a expansão do estoque, Ben deixou seu trabalho em Houston e mudou-se para Dallas com a família. Naquela época, desistiu de um salário de $750 por mês e começou a nossa companhia pelo mesmo salário de Richard, $250. Mais tarde, minha filha Marilyn juntou-se a nós e tornou-se a primeira diretora de vendas independentes, Mary Kay, em Houston. Em 13 de setembro de 1963, um mês após o funeral do meu esposo, fundamos a Mary Kay Cosmetics. A empresa tinha contado comigo, 9 consultoras de beleza independentes, o meu filho de 20 anos como administrador das finanças. Como eu sabia que conseguiria? Bem, eu não sabia. Não tinha bola de cristal. Tudo o que eu sabia era que eu tinha que fazer. E pelas previsões do meu advogado e do contador, descobri que eles também não tinham bola de cristal. Além disso, eles não entendiam nada do negócio como eu entendia. Tudo bem,
Sabia que nunca teria uma segunda chance de colocar meu sonho em ação. Se a Mary Kay Cosmetics fracassasse, eu não voltaria para uma fácil aposentadoria. Estaria quebrada. E aquilo significava que teria que trabalhar para alguém pelo resto da minha vida. Esse é um excelente incentivo. Portanto, sem me importando com o que os outros pensassem, eu não desisti do meu sonho. Meus filhos disseram: "Você pode fazer isso." E isso era tudo o que eu precisava. É lógico, meus filhos cresceram acreditando que sua mãe podia fazer quase tudo. Eu havia sido o único suporte emocional e financeiro, desde que nasceram até aquele momento em que estavam crescidos e independentes. Viram-me acordando às 5 horas da manhã, às 5 horas todas as manhãs, para dar conta do meu trabalho, levá-los à escola e então ganhar a minha vida vendendo. Eles sabiam que eu estaria em casa quando chegasse e ficaria até após o jantar, quando eu saía novamente para trabalhar. Ao longo dos anos, mudamos para casas e bairros melhores e meus filhos sabiam que eu tinha, de algum modo, conseguido aquilo. Richard e Ben sabiam o que os meus conselheiros haviam dito e ainda assim deram todo o seu incalculável apoio. Não precisei tão desesperadamente de apoio como naquele dia do funeral. Isso me deu uma segurança dobrada e me encheu de uma nova confiança. "Mãe", disse Richard enquanto me abraçava. "Ben e eu estávamos falando sobre isso. Durante toda a nossa vida, vimos você ter sucesso em tudo o que fazia. Se você teve sucesso trabalhando para os outros, sabemos que você pode fazer isso ainda melhor trabalhando para você mesmo. E é bem possível que naquela época os meninos tenham tido mais confiança no meu sonho da Mary Kay do que a própria Mary Kay. Conhecia os caminhos das vendas diretas e sabia que os conceitos que fundamentaram minha companhia eram bons e justos. Mas uma companhia administrada por um menino de 20 anos? Ainda ontem ele era um adolescente, querendo nada mais, nada menos que uma motocicleta. Sim, ele era um bom aluno, mas ajudar na direção de um negócio? Honestamente, não podia vê-lo substituindo meu marido naquele papel. E disse a mim mesma: isso será um milagre. Mas eu não tinha confiado em Deus? Deveria saber que quando Deus fecha uma porta, sempre abre uma outra. Sempre abre uma janela. Posso não ter me dado conta da quanta habilidade Richard tinha, mas Deus sabia. Ele havia preparado Richard e o colocou para me ajudar a construir nossa companhia. 5 anos após a abertura, Richard recebeu o prêmio de Homem do Ano da Associação Americana de Marketing. Até então, ele foi o mais jovem a receber essa honraria. Mais tarde, quando a Mary Kay Cosmetics se tornou uma sociedade anônima, Richard foi o mais jovem presidente da empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York. Desde o início, Richard foi uma bênção. Ele tomava conta de todos os aspectos administrativos do negócio, da manufatura ao marketing, deixando-me livre para utilizar todo o tempo e energia na direção e motivação da organização de vendas. Éramos uma super equipe e ainda somos. Dependo do seu conhecimento financeiro mais e mais a cada dia.
De fato, ele controla até meu talão de cheques pessoais. Mesmo com o apoio vital dos meus filhos, muitos outros me diziam: o meu sonho nunca funcionaria. Tudo parecia estar contra nós, mas a lembrança da confiança que minha mãe tinha em mim ficou presente na minha mente. Sempre que os obstáculos apareciam intransponível, eu repetia as palavras que havia incorporado durante todos aqueles anos. Você pode fazer isso, Mary Kay. Você pode fazer isso. Ainda não tenho certeza se posso atribuir totalmente o crédito do sucesso do meu sonho a alguém em particular. Um amigo uma vez disse: Mary Kay Cosmetics é um acontecimento divino que esperava um lugar para acontecer. E penso que estava certo. Em 1963, as forças sociais que agora apoiam a igualdade legal e financeira das mulheres não tinham ainda a simpatia do público. Mas estava uma companhia, mas aqui estava uma companhia que daria às mulheres todas as oportunidades que eu nunca tive. Não penso que Deus queria um mundo em que as mulheres precisassem trabalhar 14 horas por dia para sustentar a sua família, como fez a minha mãe. Acredito que ele usou a companhia como um veículo para dar chances às mulheres. E humildemente sinto-me afortunada por poder fazer parte daquelas que mostraram o caminho. Você pode fazer isso! É o tema diário da Mary Kay Cosmetics. Frequentemente, uma mulher se junta a nós simplesmente por necessitar desesperadamente ouvir esta mensagem. Geralmente, é uma mulher que foi dona de casa, ficou ausente do mercado de trabalho por anos, talvez nunca tenha trabalhado fora. Agora, por causa de um divórcio ou viuvez, está procurando um trabalho. Talvez tenha trabalhado duro por muitos anos, em outro campo, sem nunca ter tido palavras de encorajamento. Portanto, qualquer que seja a razão, necessita construir seus sentimentos de autoestima e valor. Obviamente, alguém tem que dizer a ela: você pode fazer isso! Mas não podemos parar aí e não iremos. A filosofia sobre a qual nossa empresa foi fundada assegura a essa mulher que ela será cuidadosamente orientada em cada passo de seu desenvolvimento profissional. Seguindo a regra de ouro, todas as consultoras independentes e diretoras de vendas independentes irão com satisfação compartilhar experiência e entusiasmo até que ela atinja todo o seu potencial. E à medida que se torna mais eficaz no estabelecimento e na conquista de metas, estará mais confiante em todos os sentidos. É por isso que quando você pergunta a uma consultora de beleza independente Mary Kay sobre a sua carreira, ela provavelmente dirá que seu negócio independente se tornou um estilo de vida e não apenas uma maneira de ganhar dinheiro. E é claro que acreditamos a ela o sucesso. Quando uma consultora de beleza independente, tímida ou inexperiente, se transforma numa profissional de vendas top, o mérito é dela. Tudo o que fizemos foi propiciar alguma orientação e encorajamento. O talento esteve sempre lá. Ela apenas não sabia disso. É triste ver que muitas pessoas vivem e morrem sem nunca terem escutado essa música. Nunca ousaram tentar. Por quê? Simplesmente pela falta de confiança em si mesmas. As mulheres, especialmente, têm um potencial imenso que nunca foi tocado. Por exemplo,
Grandema Moses começou a pintar aos 78 anos. Quando perguntaram a ela o motivo, respondeu que simplesmente nunca havia tentado. Mesmo assim, em apenas 4 anos, seu trabalho foi exposto no Metropolitan Museum of Art. Não posso deixar de pensar quanto o mundo teria visto de sua bela arte se houvesse começado antes. Para mim, ver o crescimento e desenvolvimento de tantas mulheres é a mais significativa conquista da Mary Kay Cosmetics. Todos se beneficiam quando passam pelo espírito do "você pode fazer isso". Sempre encontramos uma mulher quando ainda é um botão de rosas, fechado, cheia de potencial, nunca revelado. Após alguns meses de elogio e encorajamento, ela floresce e abre uma linda rosa, confiante em suas habilidades recém-descobertas. Numa recente reunião, ouvi uma consultora de beleza independente dizendo: "Quando comecei a trabalhar na Mary Kay, ficava apavorada ao falar para 6 pessoas. Achava que não suportaria minha primeira sessão de cuidados com a pele." Essa mesma mulher agora fazia seu comentário sorridente, radiante, em frente a um público de 8.000 pessoas. Penso que alguém fez um excelente trabalho ao dizer a ela: "Você pode fazer isso!" Se você visitar a sede da Mary Kay em Dallas, poderá encontrar alguém usando um broche de diamantes em formato de abelha. Esteja certa de que ela é uma das tops em desempenho. Em nossa organização, a abelha se tornou o maior símbolo da conquista. Escolhemos a abelha porque ela representa todas as mulheres. Anos atrás, engenheiros da aerodinâmica estudaram aquela criatura e concluíram que ela simplesmente não podia voar. Suas asas eram muito pequenas para um corpo muito pesado. Tudo parecia dizer àquela abelha: "Vocês nunca sairão do chão." Mas eu gosto de pensar que talvez nosso divino Criador tenha sussurrado a elas: "Você pode." E assim elas fizeram.